Se existe uma pergunta que eu sempre ouço quando alguém termina de ler um dos meus livros é: de onde você tirou essa ideia? E você já parou no final de um livro ou no meio dele para se perguntar como o escritor chegou nessa história? Como ele desenvolveu essa história? De onde surgiu a ideia para aquele livro? Então vamos conversar um pouquinho sobre Dália Negra, o livro que tirou o escritor James Ellroy, lá em 1987, do anonimato, para transformá-lo num dos escritores mais importantes da literatura policial contemporânea. Segura aí um pouquinho. James Ellroy já tinha publicado 6 livros antes de debruçar sobre o assassinato real e brutal de uma garota chamada Elizabeth Short, quando resolveu escrever Dália Negra. O corpo de Elizabeth foi encontrado por uma mulher e sua filhinha na manhã do dia 15 de janeiro de 1947, perto de uma avenida pouco movimentada num bairro complicado da Los Angeles do pós-Segunda Grande Guerra. Um verdadeiro exército de policiais e jornalistas trabalhou no caso por meses a fio. Foram 150 suspeitos investigados. Elizabeth ficou desaparecida desde o dia 9 de janeiro e nunca se soube o que aconteceu nesse período, até o seu corpo ser encontrado. You've got the wrong lipstick on, mister. Yes, Alan Ladd is in action again, and this time he's in a jam that's going to take a lot of fast talking and straight shooting to get out of. He's wanted by the police, he's wanted by a murder gang, and he's very much wanted by Veronica Lake. You've never seen me before tonight. Ao longo da investigação, várias teorias e especulações foram feitas sobre seu estilo de vida. Os jornais passaram a chamá-la de Dália Negra, por causa do filme The Blue Dahlia, com Veronica Lake e Alan Ladd, de 1946. Aqui existe uma confusão, se foram os jornalistas que inventaram o apelido ou se foi o pessoal de uma drogaria, lá em Long Island, que já tinha acostumado a chamá-la dessa maneira. Veronica Lake, aliás, é uma espécie de personagem incidental no livro LA Confidential. Aqui no Brasil, Los Angeles, Cidade Proibida. Nesse livro, a personagem Lynn Breaker é uma sósia da atriz Veronica Lake, que faz parte de uma cadeia de prostituição em que as garotas fazem plástica para se parecerem com as atrizes famosas da década de 40, 30, 50. Mas voltando a Elizabeth Short, era a terceira irmã de um total de 5 garotas, cujos pais moravam em Boston. Em 1929, Clay Short quebrou com a crise da bolsa. Em 1930, ele foi dado como morto por suicídio, depois que o seu carro foi encontrado sobre a Charlestown Bridge, lá em Boston mesmo. Depois de um tempo, ele entrou em contato com a família, se dizendo arrependido de tê-los abandonado. Estava vivendo em Los Angeles e tentando a vida outra vez. Entre idas e vindas, Elizabeth chegou a morar com o pai, mas por conta de vários desentendimentos, acabou saindo de casa. Trabalhou aqui e ali, diziam que era aspirante à atriz, mas nunca se encontrou nenhum registro, pelo menos que se saiba, desse tipo de trabalho. Especulava-se que talvez fosse prostituta, talvez fosse lésbica, que tinha vários namorados, que gostava de instigar e descartar os rapazes. Ao longo da investigação, várias pessoas assumiram o crime. Outras denunciaram parentes ou amigos. Algumas mandaram para a imprensa aquele tipo de carta em que se recorta as palavras e as letras e se cola em papel ordinário. A imprensa especulava bastante, colocava bastante informação nos jornais e nos periódicos, algumas falsas, algumas sem sentido nenhum. E a polícia deixava que isso acontecesse porque era uma forma deles separarem quem era realmente suspeito de quem só tinha lido informação errada no jornal e encaminhado a sua denúncia. Mais tarde, imprensa e polícia acabaram se acusando pelo fracasso das investigações. Já na primavera de 1947, o assassinato de Elizabeth Short foi dado como cold case. Ao longo do tempo, ao longo dos anos e das décadas, foi mexido e remexido algumas vezes, mas nunca se chegou a uma conclusão, de fato, de quem matou Elizabeth Short. Mas, exatamente por que o assassinato dessa garota é tão importante para James Ellroy? O que levou James Ellroy a escrever Dália Negra?
James Ewing nasceu 1 ano depois da morte de Elizabeth Short, filho de um contador e ex-gerente de negócios da atriz Rita Hayworth, com uma enfermeira chamada Geneva Odelia Hilliker Ewing. Na manhã do dia 22 de junho de 1958, quando James Ewing tinha apenas 10 anos de idade, o corpo de sua mãe Geneva, Jean para os amigos e parentes, foi encontrado por um grupo de treinadores e jogadores infantis de beisebol num terreno baldio. Ela foi estuprada e assassinada, e esse crime também nunca foi desvendado. James Ewing publicou Dália Negra em 1987. Ele abre o livro dedicando a história à sua mãe com a seguinte frase: para Geneva Hilliker Ewing, 1915-1958. Mãe, 29 anos depois, esta despedida em sangue. Embora tenha se baseado no assassinato de Elizabeth Short e também utilizado a história como uma espécie de catarse dolorida pela morte da própria mãe, James Ewing criou uma história de ficção em cima desse assassinato, em cima da investigação do assassinato, com personagens próprios da literatura policial noir que ele já estava acostumado com os livros anteriores que já tinha publicado. O primeiro parágrafo do livro é de uma força e amargura genuínas de um personagem desse tipo de história, e diz o seguinte: jamais a conheci em vida. Ela existe para mim através dos outros, como prova dos caminhos em que sua morte os lançou. Voltando ao passado, buscando apenas fatos, eu a reconstruí como uma menina triste e uma prostituta, quando muito alguém que poderia ter sido, rótulo que também poderia se aplicar a mim. Gostaria de lhe ter concedido um final anônimo, de tê-la relegado a breves palavras de detetive num relatório sumário de homicídio, com cópia carbono para o legista, e mais a papelada para enterrá-la em vala comum. O único erro em relação a esse desejo é que ela não teria gostado que fosse assim. Por mais brutais que sejam os fatos, ela gostaria que fossem todos revelados. E como lhe devo muito, e sou o único que sabe a história inteira, incumbi-me de escrever essas memórias. Dália Negra é narrada em primeira pessoa, aliás, como todas as grandes boas histórias do gênero policial noir. Aqui, pelo ex-pugilista e detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles, Dwight Buck Blanchard, mergulhado no mundo de corrupção e violência da Los Angeles pós-Segunda Grande Guerra. Enquanto ele admite suas próprias falhas morais, o relacionamento complicado com o pai, que fez parte do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, Buck também narra sua amizade com o parceiro Lee Blanchard, que por sua vez mora com Kay Lake, uma garota que o próprio Lee salvou das garras de um bandido que ele prendeu no passado, numa situação um pouco complicada, digamos assim. Nesse meio tempo, eles acabam esbarrando no assassinato de Elizabeth Short e mergulham de cabeça na investigação de um assassinato real, mas aqui dentro da ficção. As tramas das histórias do James Ewing são emaranhados de pontas soltas que às vezes aparecem e você tem a sensação de que são muito importantes para a história, e de repente elas desaparecem como se fossem meras coincidências, para mais perto do final aparecerem como peças cruciais para você entender a história inteira. As pontas se ligam, as histórias que pareciam não ter nexo nenhum começam a fazer sentido e você começa a desvendar a história inteira. Great test, Elizabeth Short. Don't walk out on me, Richard. Say you care, say that Short! This is a very sad scene. Do you think you're capable of playing sadness? I can do that. Her name was Elizabeth Short. She was young and beautiful, determined to be famous, but destined to be infamous. Em 2006, o diretor Brian De Palma, que foi responsável por filmes fantásticos como Carrie, Estranha, ou Scarface, ou Os Intocáveis, que para mim é uma das grandes obras-primas do cinema moderno, mas que também foi responsável por coisas esquisitas do tipo Femme Fatale ou Missão Marte, o Brian De Palma levou para o cinema uma adaptação de Dália Negra. Só que o resultado é um filme fraco, um filme entrecortado, é um filme confuso. As situações são situações chavão, são clichês. Os personagens são todos meio canastrões. Até as atrizes, fantásticas atrizes como a Scarlett Johansson ou a atriz Hilary Swank, que tinha acabado de ganhar o Oscar 2 anos antes por sua atuação em Menina de Ouro, filme do Clint Eastwood. Every life it touched. O resultado de Dália Negra no cinema é o avesso absoluto do que o Curtis Hanson conseguiu em 1997 com a adaptação de Los Angeles Cidade Proibida. Los Angeles Cidade Proibida, aliás, é o filme em que a Kim Basinger ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, interpretando aquela prostituta sósia da atriz Veronica Lake.
Paget's running whores. Cut to look like movie stars. Judging by his address, probably something bigger on the side. He doesn't want any attention. That's right. Our motives are selfish. So we're cooperating. So cooperate, Miss Bracken. Why was Susan Leffert to the Night Owl? I don't know. I never heard of the Night Owl till today. Aqui cabe uma parte sobre o estilo do James Ellroy de escrever. Na verdade, até Dália Negra e o livro posterior, o James Ellroy era um escritor bem clássico. O texto dele, as frases dele eram bem comuns. São frases que você encontra em qualquer história do gênero policial noir. A partir de Los Angeles, Cidade Proibida, a coisa muda um pouco. Eu posso dizer até que ele criou um estilo novo, ele criou uma identidade própria a partir desse livro. O que aconteceu foi que o editor dele pediu que ele cortasse no mínimo 100 páginas do original que ele apresentou. E o James Ellroy fez isso, mas sem suprimir sequer uma sequência do livro. O que ele fez foi pegar cada frase e tirar dela tudo aquilo que ele achava que não era importante, aquilo que era só enfeite. Tirou artigos, tirou adjetivos, ele encurtou todas as frases, ele encurtou todos os parágrafos. E criou um estilo completamente novo, mais cru, mais bruto. Todos os livros dele, a partir daí, têm essa marca registrada do James Ellroy. Um ano depois da publicação de Los Angeles, Cidade Proibida, quando a morte de sua mãe completava 38 anos, James Ellroy voltou a ela no autobiográfico Meus Lugares Escuros, nas primeiras páginas, agora já não escondido atrás de uma narrativa de ficção ou do assassinato de outra pessoa. James Ellroy descreve com detalhes de frieza nervosa tudo o que aconteceu desde que o corpo de Jennifer Hilliker foi encontrado na beira da estrada. A sensação de quem está lendo é que você está enxergando através dos olhos de uma criança que não percebeu ainda, naquele instante, tudo que aquilo representa, tudo que aquilo vai representar para o seu futuro. Ele se tornaria um jovem problemático e complicado, sempre metido em confusões sobre emprego, problemas com a polícia, até se redimir através da literatura policial ou de tramas políticas mais complexas, mas sem nunca perder aquele pezinho no que há de mais mundano e sujo do ser humano, até se tornar um dos escritores contemporâneos mais importantes da literatura policial. Bom, isso aqui foi um pouquinho de Dália Negra, James Ellroy e os motivos que levam o escritor a escrever determinada história. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, e tendo gostado, deixa o seu joinha aí embaixo e segue o canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abração!